O som agudo de uma colher de prata batendo repetidamente contra a lateral de uma taça de cristal foi o suficiente para calar o salão inteiro. Centenas de conversas paralelas morreram instantaneamente. O tilintar do gelo nos copos cessou. O riso abafado de um grupo no canto da sala foi cortado pela metade. De repente, o único som que preenchia aquele ambiente luxuoso, com seus lustres de 2 metros de altura e garçons de luvas brancas, era minha própria respiração, que parecia ecoar como um trovão dentro dos meus ouvidos. Eu estava de pé, perto da mesa principal, segurando um copo de plástico barato com refrigerante que eu tinha trazido da rua, porque me recusei a pagar R$ 50 por uma água mineral naquele lugar. E foi esse copo que atraiu os olhos de todos. Mas não foram os olhares dos estranhos que fizeram meu estômago revirar, foi o olhar dele. Ricardo, o CEO da empresa, o homem que minha esposa idolatrava como se fosse um deus corporativo, apontava o dedo na minha direção. O sorriso no rosto dele não era de boas-vindas. Era o sorriso de um predador que acabou de encurralar uma presa ferida e está prestes a brincar com a comida. Ele riu. Uma risada seca, alta, performática, feita para ser ouvida até nas mesas do fundo. Senhoras e senhores, a voz dele projetada pelo microfone parecia arranhar minha pele. Vejam só o que temos aqui. O famoso Lucas. O homem que permite que nossa querida diretora de marketing, a brilhante Júlia, brilhe tanto, ficando em casa lavando a louça enquanto ela conquista o mundo. A sala explodiu em risadas. Não foram risadas tímidas. Foram gargalhadas cruéis, daquelas que buscam a aprovação do chefe, daquelas que dizem nós somos a elite e você não é nada. Senti o sangue subir para o meu rosto, quente e pulsante. Meus dedos apertaram o copo de plástico com tanta força que ele estalou, fazendo mais algumas cabeças virarem. Mas eu não olhei para o Ricardo. Eu não olhei para a plateia de ternos italianos e vestidos de seda. Eu olhei para o lado, para ela, para minha esposa. Júlia estava a menos de 1 metro de mim. Ela estava deslumbrante naquele vestido vermelho que compramos com o bônus do ano passado. Mas, naquele momento, ela parecia minúscula. Eu esperei. 1 segundo. 2 segundos. Esperei que ela levantasse a cabeça. Esperei que ela dissesse algo, qualquer coisa, nem que fosse uma piada para quebrar o gelo e me defender. Esperei que ela segurasse minha mão. Mas Júlia não se moveu. Ela fixou os olhos na toalha de linho branco da mesa, os ombros curvados, como se quisesse desaparecer, como se a minha simples existência ali, ao lado dela, fosse a maior vergonha da sua vida. Dizem que o silêncio machuca mais que um grito. Naquela noite, eu descobri que isso é verdade. Mas eu também descobri algo pior. A risada de quem deveria te respeitar machuca ainda mais do que o silêncio de quem deveria te amar. Se você valoriza a lealdade e a humildade acima da arrogância, inscreva-se no canal agora mesmo e me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque a história que vou te contar hoje é sobre como o mundo gira. E acredite, ele gira rápido. O que Ricardo não sabia, o que a plateia de bajuladores não sabia, e o que infelizmente nem a minha própria esposa sabia naquele momento, é que aquele homem simples, com um terno fora de moda e um copo de plástico na mão, tinha no bolso interno do paletó algo muito mais poderoso do que todo o dinheiro naquela sala somado. Eles acharam que eu era a piada da noite. Eles acharam que eu era o bobo da corte convidado para entreter a realeza. Mal sabiam eles que, em menos de 20 minutos, aquele riso debochado se transformaria no silêncio mais aterrorizante e absoluto de suas vidas. Eu não estava ali apenas como acompanhante. Eu estava ali para um teste final. E todos eles, especialmente a Júlia, estavam falhando miseravelmente. Para você entender como chegamos a esse ponto de humilhação pública, precisamos voltar apenas 4 horas no tempo, para a nossa casa, para o momento em que o abismo entre nós começou a se abrir de verdade. Eu estava no quarto, terminando de dar o nó na gravata. Era uma gravata antiga, que eu tinha desde o meu primeiro emprego, anos atrás. Eu gostava dela. Ela me lembrava de onde eu vim. Júlia entrou no quarto como um furacão, já pronta, cheirando a perfume caro e ansiedade. Ela parou na porta, me analisou de cima a baixo, e o suspiro que ela soltou não foi de admiração, foi de cansaço. Lucas, você vai mesmo com esse terno? Ela perguntou, a voz tensa. É o jantar anual da empresa, Lucas. O Ricardo vai anunciar as novas diretorias. Todo mundo vai estar de Armani, Prada, e você vai com esse terno que comprou na liquidação de 5 anos atrás. Eu me olhei no espelho. O terno estava limpo, bem passado. Talvez um pouco largo nos ombros, é verdade, já que eu tinha perdido peso nos últimos meses com o estresse, mas estava digno. É o que eu tenho, Júlia. E além do mais,
O que importa não é a roupa, é quem está dentro dela, não é? Você sempre disse que gostava da minha simplicidade. Eu tentei sorrir, tentei quebrar a tensão, mas ela não retribuiu. Ela caminhou até mim, arrumou a lapela do meu paletó com movimentos bruscos, agressivos, como se quisesse consertar um defeito de fabricação em mim. Simplicidade é uma coisa, Lucas. Desleixo é outra. Por favor, só, tente não chamar a atenção hoje. Tente não falar muito. O Ricardo é muito exigente com a imagem da equipe. Se ele achar que minha vida pessoal é uma bagunça, isso pode afetar minha promoção. Aquelas palavras acertaram em cheio. Minha vida pessoal. Eu não era o marido dela, o parceiro, o homem que abriu mão da própria carreira promissora em finanças para cuidar da casa e dos nossos filhos gêmeos quando eles nasceram, só para que ela pudesse focar totalmente nessa ascensão meteórica na empresa. Não. Agora eu era a bagunça que precisava ser escondida. Eu sou uma bagunça para você, Júlia? Perguntei, baixo. Ela parou. Por um segundo, vi a culpa passar pelos olhos dela, mas a ambição falou mais alto. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Não comece com o drama, Lucas. Só, não me envergonhe. Por favor. O caminho até o local da festa foi silencioso. Um silêncio pesado, sufocante. Eu dirigia nosso carro, um sedã popular de 4 anos, enquanto ela digitava furiosamente no celular, provavelmente respondendo e-mails que não podiam esperar, ou talvez avisando alguém que estava chegando. Tentei, num gesto quase automático, colocar minha mão sobre a perna dela, um toque de carinho, uma tentativa de reconexão antes de entrarmos na cova dos leões. Ela, sem nem tirar os olhos da tela, moveu a perna sutilmente para o lado, afastando-se do meu toque. Depois, pegou um espelho de mão e começou a retocar o batom, como se eu nem existisse ali. O Ricardo disse que o grande investidor misterioso pode aparecer hoje, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Dizem que ele comprou a parte majoritária das ações semana passada. Ninguém sabe quem é. Se eu conseguir impressionar esse cara, nossa vida muda, Lucas. Eu apertei o volante com força. Nossa vida já é boa, Júlia. Nós temos saúde, temos os meninos, temos uma casa. Ela riu, um riso nervoso, sem humor. Você pensa pequeno, Lucas. É por isso que você estagnou. Eu quero mais. O Ricardo tem uma cobertura de frente para o mar. Ele viaja de primeira classe. É esse o nível que eu mereço. Eu não respondi. Não adiantava. O veneno da comparação já tinha contaminado o coração dela. O que ela não sabia, enquanto retocava aquele batom vermelho sangue, era que o celular no meu bolso vibrou naquele exato momento. Era uma mensagem criptografada. Uma única linha de texto que dizia: a compra foi confirmada, senhor. A transferência foi concluída. O anúncio será feito conforme suas ordens no jantar. Eu olhei para a mensagem rapidamente no sinal vermelho e um sorriso quase imperceptível surgiu no canto da minha boca. Eu guardei o celular. Chegamos. O valet olhou para o nosso carro com um desdém mal disfarçado antes de entregar o ticket. Ao entrarmos no salão, a atmosfera mudou. O ar era gelado, condicionado, cheirando a flores caras e ambição desmedida. Imediatamente, senti os olhares. Não eram olhares de curiosidade, eram scanners. Eles avaliavam o preço do meu sapato, o corte do meu cabelo, a marca do meu relógio. E, em cada avaliação, eu via o veredito: culpado de ser pobre. Júlia percebeu. Ela se adiantou um passo, criando uma distância física entre nós, como se dissesse aos colegas: ele está comigo, mas não somos iguais. Ela foi cumprimentar um grupo de mulheres que pareciam ter saído das páginas de uma revista de luxo. Todas riram alto quando Júlia se aproximou, abraços exagerados, beijos no ar. Ninguém olhou para mim. Júlia também não me apresentou. Ela simplesmente me deixou ali, parado como uma estátua constrangedora, enquanto ela mergulhava na conversa sobre contratos milionários e viagens internacionais. Peguei uma taça de água de uma bandeja que passava e fui até um canto discreto do salão. De lá, eu observava. Observava como ela ria, como gesticulava, como seus olhos brilhavam quando o nome do Ricardo era mencionado. Ela estava em êxtase. Ela não estava naquela festa comigo. Ela estava naquela festa apesar de mim. E, sinceramente, dói mais do que qualquer palavrão que alguém poderia gritar na minha cara. Comenta aí embaixo. Você já se sentiu invisível ao lado de alguém que deveria te valorizar? Deixe um sim ou não nos comentários. Foi aí que ele apareceu pela primeira vez naquela noite. Ricardo. O homem tinha uma presença magnética, não por carisma, mas pelo poder que ele emanava.
Ele usava um terno azul marinho que provavelmente custava o equivalente a 3 meses do meu antigo salário, o cabelo grisalho penteado para trás, os sapatos tão polidos que refletiam as luzes do lustre. Ele caminhava pelo salão como quem passeia por uma propriedade que lhe pertence. E, tecnicamente, tudo ali era dele. Pelo menos, era o que ele pensava. Júlia viu ele de longe e praticamente saltou do grupo de amigas. Ela foi até ele como uma mariposa traída por uma chama mortal. Ele abriu os braços, a recebeu com um sorriso condescendente, e deu 2 beijinhos rápidos no rosto dela. Júlia, a estrela da minha equipe. Você está radiante hoje, querida. Esse vestido é de algum estilista famoso. Ela corou. Júlia, a mulher que nunca corava comigo, a mulher que me tratava com indiferença glacial, corou como uma adolescente ao ouvir o elogio superficial dele. É de uma marca nacional, mas obrigada, Ricardo. Você está impecável, como sempre. Ele riu, aquela risada performática que logo eu aprenderia a odiar. Então, pela primeira vez, ele olhou na minha direção, mas não me olhou nos olhos. Ele olhou para o meu terno, olhou para minha gravata surrada, olhou para o copo de água na minha mão com a mesma expressão de nojo que alguém teria ao ver uma barata andando no meio da cozinha. E esse é o seu marido? A pausa antes da palavra marido foi intencional. Foi uma facada disfarçada de pergunta. Júlia piscou rapidamente, nervosa. Sim, esse é o Lucas. Lucas, vem aqui. Vem cumprimentar o Ricardo. Eu me aproximei. Estendi a mão direita, olhando diretamente nos olhos dele. Prazer, Ricardo. Júlia fala muito de você. Ele olhou para minha mão estendida como se fosse um objeto de museu, algo curioso mas irrelevante. E então, em vez de apertar minha mão, ele virou o corpo levemente, levantou o braço e estalou os dedos. Um garçom apareceu instantaneamente. 2 taças de champanhe para mim e para Júlia. Ah, e traz também um refrigerante para o senhor aqui. Ele me olhou de novo, dessa vez com um sorriso zombeteiro. Você bebe refrigerante, não é? Ou prefere suco? Minha mão ainda estava estendida. Eu abaixei lentamente. Senti o sangue ferver dentro das minhas veias, mas mantive a expressão neutra. Júlia também ficou sem reação. Ela não defendeu. Ela não disse nada. Ela só engoliu seco e aceitou a taça de champanhe que o garçom trouxe. Ricardo não esperou resposta. Ele já tinha virado as costas e começado a falar com Júlia sobre números de vendas, esquecendo completamente que eu existia ali. Eu respirei fundo, muito fundo, e me afastei. Voltei para o meu canto, e fiquei observando. Foi nesse momento que meu celular vibrou novamente. Outra mensagem criptografada. Senhor, confirmamos que todos os diretores e investidores menores foram notificados sobre a mudança de controle acionário. A cerimônia de anúncio está programada para as 21 horas. O senhor Ricardo ainda não sabe. Aguardamos suas ordens. Eu sorri. Não foi um sorriso de felicidade. Foi o sorriso de quem sabe que a justiça, ainda que tardia, virá. A noite seguiu. Garçons circulavam com bandejas de canapés que eu nem sabia pronunciar o nome. Conversas sobre cifras e contratos enchiam o ar. E eu, o fantasma invisível, continuava no meu canto, bebendo água e contando os minutos. Em determinado momento, um grupo de homens de terno se aproximou de mim. Eles não vieram por educação. Eles vieram porque um deles, meio alcoolizado, achou que seria engraçado. E aí, amigão, você trabalha em qual setor da empresa? Perguntou um deles, a voz arrastada, o hálito cheirando a uísque caro. Eu não trabalho na empresa, respondi, educado. Ah, entendi. Você é fornecedor? Vendedor? Está aqui para fechar algum contrato. Outro cara do grupo riu antes mesmo de eu responder. Cara, olha a roupa do cara. Ele não é fornecedor. Ele deve ser o motorista de alguém. As risadas explodiram. Eu olhei para eles, um por um. Homens de meia idade, barrigas proeminentes escondidas atrás de ternos sob medida, anéis de ouro nos dedos, relógios que custavam mais do que carros populares. E ali estavam eles, rindo de mim, sentindo-se superiores porque tinham dinheiro. Eu sou o marido da Júlia, respondi, com calma. O silêncio foi instantâneo. Eles se entreolharam. Um deles arregalou os olhos. Sério? Você é o marido da diretora Júlia? Eu confirmei com um aceno. Outro cara soltou uma risada curta e desconfortável. Cara, sem querer ofender, mas, como é que funciona isso? Tipo, ela ganha bem, né? Você fica em casa? É uma espécie de, fica em casa mesmo? Eles riram de novo. Não foi uma risada maldosa. Foi pior. Foi uma risada condescendente, de quem sente pena. Eu cuido da nossa família, respondi,
sentindo a mandíbula travar. Ah, tá. Moderno, né? Inverter os papéis. Nada contra, cara, nada contra. Cada um com suas escolhas. Ele deu um tapinha no meu ombro, como se estivesse consolando uma criança que perdeu no jogo. Eu não reagi. Apenas observei enquanto eles se afastavam, ainda rindo entre si. Se você está achando essa humilhação pesada, deixa um like nesse vídeo. E fica até o final, porque a virada que vem vai calar a boca de todo mundo. Faltavam 15 minutos para as 9 da noite. Eu olhei para o palco montado no fundo do salão. Havia um microfone, uma mesa com uma garrafa de água, cadeiras para os diretores. Era ali que o anúncio seria feito. Era ali que Ricardo iria subir, cheio de si, e tentar apresentar o investidor misterioso que, segundo os boatos, tinha comprado a maior parte da empresa. Só que ele não sabia quem era esse investidor. Ninguém sabia. Eu caminhei lentamente até a mesa onde Júlia estava sentada. Ela conversava animadamente com duas colegas, gesticulando, rindo. Quando me viu chegando, o sorriso dela morreu. Lucas, o que foi? Ela perguntou, baixo, com um tom de irritação. Precisamos conversar. Agora não, Lucas. Estou no meio de uma conversa importante. Júlia, precisamos conversar. Repeti, mais firme. Ela suspirou, pediu licença às amigas com um sorriso forçado, e se levantou, me puxando para um canto mais isolado. O que é, Lucas? O que você quer? A voz dela estava carregada de impaciência. Eu olhei nos olhos dela. Procurei por um resquício da mulher que eu conhecia há 10 anos, a mulher que dizia que me amava pela minha essência, não pelo meu dinheiro. Mas tudo o que eu vi foi uma estranha vestida de vermelho. Você está com vergonha de mim, afirmei. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Ela desviou o olhar. Não começa, Lucas. Júlia, olha para mim e responde. Você está com vergonha de mim? Ela cruzou os braços, defensiva. Eu só pedi para você não chamar atenção. É importante para mim que as pessoas vejam que eu tenho uma vida equilibrada, organizada. Você sabe como é o Ricardo. Ele valoriza imagem. Imagem, repeti, com uma risada amarga. E eu sou a parte feia da sua imagem, é isso. Você está exagerando. Júlia, você não me apresentou para ninguém hoje. Você me deixou sozinho a noite toda. Você não defendeu quando aquele cretino me tratou como lixo. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de frustração. Por que você não pode ser mais como eles, Lucas? Por que você não pode tentar parecer mais bem-sucedido? Aquelas palavras acertaram como um tiro no peito. Eu respirei fundo, muito fundo. Porque eu sou quem eu sou, Júlia. E se isso não é o suficiente para você, então talvez nós tenhamos um problema maior do que eu imaginava. Ela limpou os olhos rapidamente, com medo de borrar a maquiagem. Nós vamos conversar sobre isso em casa, Lucas. Agora não é hora. E ela virou as costas. Simplesmente virou as costas e voltou para a mesa, deixando-me ali, sozinho, com o coração despedaçado em cacos no chão frio daquele salão de festas. Foi nesse exato momento que as luzes do salão diminuíram. Uma música suave começou a tocar. O mestre de cerimônias subiu ao palco. Senhoras e senhores, por favor, dirijam-se aos seus lugares. Em instantes, nosso CEO, o brilhante Ricardo Mendes, fará o anúncio que todos estamos esperando. O burburinho aumentou. As pessoas correram para as mesas. Júlia sentou-se na primeira fileira, ao lado dos outros diretores. Eu fiquei de pé, encostado na parede do fundo. E então, Ricardo subiu ao palco. A plateia explodiu em aplausos. Ele abriu os braços, como um maestro prestes a reger uma sinfonia, e sorriu aquele sorriso que escondia tanta arrogância quanto veneno. Boa noite a todos, a voz dele ecoou pelo sistema de som impecável. Que honra estar aqui, cercado pelos melhores profissionais do mercado. Hoje é um dia histórico para nossa empresa. Como muitos de vocês já ouviram pelos corredores, houve uma mudança significativa em nossa estrutura acionária. O silêncio era absoluto. Todos pendiam para frente nas cadeiras, ansiosos. Um investidor de grande porte adquiriu a participação majoritária da empresa. E eu, pessoalmente, estou ansioso para conhecê-lo pessoalmente e apresentá-lo a todos vocês. Ele fez uma pausa dramática, olhando para a plateia com aquele sorriso confiante. Mas antes de falarmos sobre o futuro, quero celebrar o presente. Quero celebrar cada um de vocês que contribuiu para que esta empresa chegasse onde está. Vocês são a elite. Vocês são os melhores. E, juntos, vamos continuar dominando o mercado. Os aplausos explodiram novamente.
Ricardo bebeu um gole de água, saboreando a adoração. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele apontou para mim. Mas nem todo mundo aqui faz parte dessa elite, não é mesmo? O salão inteiro virou a cabeça na minha direção. Centenas de olhos me perfuraram como agulhas. Meu estômago afundou. Vejam ali no fundo, o marido da nossa querida diretora Júlia. O Lucas, não é mesmo? Ele riu, e alguns riram junto, ainda sem entender onde ele queria chegar. Venha aqui, Lucas. Suba ao palco. Vamos te dar um momento de glória. Eu não me movi. Meu coração batia tão forte que sentia nas têmporas. Júlia virou a cabeça levemente, os olhos dela suplicando em silêncio. Por favor, não faça uma cena. Ricardo insistiu, agora com um tom de comando disfarçado de brincadeira. Não seja tímido, rapaz. Suba aqui. É uma ordem do chefe da sua esposa. As risadas aumentaram. Eu respirei fundo e comecei a caminhar. Cada passo em direção àquele palco parecia uma eternidade. As pessoas me observavam com uma mistura de curiosidade e desprezo. Alguns sussurravam entre si, outros riam abertamente. Subi os 3 degraus do palco e fiquei de pé ao lado de Ricardo. Ele colocou a mão no meu ombro, apertando com força, como quem segura uma propriedade. Senhoras e senhores, este aqui é o Lucas. Ele é a prova viva de que, por trás de toda grande mulher, existe um homem que fica em casa lavando a louça enquanto ela conquista o mundo. A explosão de risadas foi ensurdecedora. Gargalhadas altas, aplausos irônicos, assovios. Ricardo continuou, agora em seu auge performático. Não, sem brincadeira. Eu admiro, Lucas. De verdade. Leva coragem para um homem aceitar ser sustentado pela esposa. Leva humildade para abrir mão da própria carreira e se tornar, como é que se diz mesmo, um dono de casa moderno? Mais risadas. Ele estava adorando. A plateia estava adorando. Júlia, lá embaixo, tinha a cabeça baixa, os ombros curvados, como se quisesse se fundir com a cadeira e desaparecer. E eu? Eu estava ali, de pé, com um copo de plástico amassado ainda na mão, sendo humilhado publicamente pelo homem que minha esposa idolatrava. Ricardo deu um tapinha nas minhas costas, quase me empurrando para a frente. Mas tudo bem, Lucas. A vida é sobre escolhas, não é? Você escolheu o conforto, escolheu a sombra. E tudo bem. Nem todo mundo nasce para ser um vencedor. O silêncio que se seguiu foi ainda pior do que as risadas. Era um silêncio de pena, de constrangimento alheio. Eu senti o rosto queimar. Senti as mãos tremerem. Mas, estranhamente, não senti raiva. Eu senti uma calma gelada tomando conta de mim. Porque eu sabia que em menos de 5 minutos, aquele homem arrogante, aquela plateia de bajuladores, e principalmente aquela mulher de vestido vermelho sentada na primeira fileira, iriam descobrir quem eu realmente era. Ricardo estava prestes a me dispensar do palco quando o celular dele tocou. Não foi uma vibração discreta. Foi um toque alto, estridente, que cortou o silêncio como uma sirene. Ele franziu a testa, irritado, e tirou o aparelho do bolso. Olhou para a tela. E a cor sumiu do rosto dele. Com licença, ele murmurou, a voz de repente fraca. Ele atendeu ali mesmo, no palco, com o microfone ainda ligado, porque ele amava se exibir. Alô? A voz do outro lado era grave, formal, e alto o suficiente para que todos no salão ouvissem pelo sistema de som. Ricardo Mendes? Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é o Dr. Alberto Carvalho, presidente do Conselho de Acionistas. Estou ligando para informá-lo oficialmente que o novo controlador majoritário da empresa está presente no evento desta noite. Ricardo piscou, confuso, tentando processar. Está presente? Aqui? Agora. Exatamente. Ele pediu para que eu o notificasse antes do anúncio oficial. Ele também pediu para que eu informasse algo importante. Ricardo colocou a mão sobre o microfone, tentando abafar, mas era tarde demais. A voz do presidente continuou, clara e audível para todos. Ele disse que não gostou do que viu até agora. Ele disse que a cultura da empresa está contaminada por arrogância, desrespeito e falta de humanidade, e que mudanças drásticas serão implementadas imediatamente. O rosto de Ricardo passou de pálido para vermelho. Ele olhou ao redor do salão, desesperado, procurando alguém de terno caro, alguém importante, alguém que se encaixasse no perfil de um grande investidor. Mas quem é ele? Onde ele está? Eu preciso falar com ele imediatamente. A voz do outro lado fez uma pausa. E então, com uma frieza que cortou o ar, respondeu, ele está ao seu lado, Ricardo.
O som do telefone caindo no chão ecoou pelo microfone. Ricardo virou a cabeça lentamente, os olhos arregalados, para mim. Eu tirei o meu celular do bolso, coloquei no viva voz, e liguei para o mesmo número. A voz do Dr. Alberto Carvalho saiu, simultaneamente, do telefone de Ricardo caído no chão e do meu celular na minha mão. Boa noite, Sr. Lucas. Eu olhei diretamente nos olhos de Ricardo. Boa noite, Dr. Alberto. Pode começar o anúncio oficial. O salão inteiro congelou. Ninguém respirava. Ninguém piscava. Ricardo deu um passo para trás, cambaleando, como se tivesse levado um soco invisível no estômago. O que é isso? Isso é uma piada. Eu desliguei o telefone e guardei no bolso. Então, pela primeira vez naquela noite, eu peguei o microfone da mão trêmula dele. Minha voz, calma e firme, preencheu cada centímetro daquele salão. Não é uma piada, Ricardo. Meu nome completo é Lucas Henrique Almeida. Talvez você me conheça pelo apelido que o mercado financeiro me deu há alguns anos, o investidor fantasma. O burburinho começou. Sussurros, olhares chocados. Alguns pegaram os celulares para pesquisar. E, um por um, as expressões mudaram de confusão para puro terror. Para quem não sabe, eu construí uma fortuna de 800 milhões de reais investindo em empresas falidas e reestruturando-as. Eu trabalho em silêncio. Não dou entrevistas. Não apareço em capas de revista. Eu apenas compro, conserto e vendo. E, há 2 semanas, eu comprei 70% das ações desta empresa. Ricardo estava pálido como um fantasma. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu da boca dele. Eu continuei. Eu não comprei esta empresa pelo lucro. Eu comprei porque minha esposa trabalhava aqui. E eu queria ver, com meus próprios olhos, o tipo de ambiente em que ela passava 12 horas por dia. Eu queria conhecer o homem que ela admirava tanto. Eu queria entender por que ela chegava em casa exausta, mas feliz. Por que ela sorria ao ler e-mails dele. Por que ela tinha vergonha de mim. Olhei para Júlia na plateia. Ela estava petrificada, as mãos cobrindo a boca, os olhos marejados. Então eu vim aqui hoje, vestido de forma simples, me comportando de forma discreta, para fazer um teste. Eu queria ver se as pessoas desta empresa valorizavam o caráter ou apenas a aparência. Eu queria ver se minha esposa me defenderia, ou se a ambição dela era maior do que o amor. Eu fiz uma pausa. O silêncio era sepulcral. E todos vocês falharam. Cada um de vocês que riu. Cada um de vocês que me julgou pela roupa. Cada um de vocês que me tratou como inferior. Vocês mostraram exatamente o tipo de cultura podre que esta empresa construiu. Virei-me para Ricardo. Ele estava tremendo. Literalmente tremendo. E você, Ricardo? Você, que se acha um líder. Você, que pensa que poder é sinônimo de humilhação. Você acabou de cometer o maior erro da sua carreira. Eu me aproximei dele, olhando diretamente em seus olhos. Você está demitido. Efetivamente. A partir deste momento, você não faz mais parte desta empresa. Seus benefícios serão cortados. Seu carro da empresa será recolhido. Sua cobertura de frente para o mar era alugada pela empresa. Você tem 48 horas para desocupá-la. A boca dele se abriu e fechou como a de um peixe fora d'água. Você não pode fazer isso. Eu tenho contrato. Eu tenho direitos. Eu sorri. Não foi um sorriso maldoso. Foi o sorriso de quem finalmente fez justiça. Seu contrato tem uma cláusula de comportamento inadequado. E o que você fez hoje, humilhar um convidado publicamente, se enquadra perfeitamente. Meus advogados já enviaram a notificação oficial. Pode conferir seu e-mail. Ele tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. Abriu o aplicativo. E a cor que restava no rosto dele desapareceu completamente. Ele cambaleou, segurou na mesa para não cair. E então, sem dizer uma palavra, sem olhar para ninguém, ele desceu do palco e saiu correndo do salão. A porta bateu atrás dele. Ninguém aplaudiu. Ninguém se moveu. O choque era tão profundo que parecia que o tempo tinha parado. Eu me virei para a plateia. Olhei para cada rosto, para os homens que riram de mim, para as mulheres que me ignoraram, para os bajuladores que se curvavam ao poder. Esta empresa vai mudar. A partir de amanhã, implementaremos novas políticas de respeito, inclusão e humanidade. Quem não se adaptar, será convidado a sair. Simples assim. E então, finalmente, eu olhei para Júlia. Ela estava de pé agora, lágrimas escorrendo pelo rosto, a maquiagem borrada. Nossos olhos se encontraram. E, naquele momento, tudo o que precisava ser dito estava no silêncio entre nós.
O silêncio entre mim e Júlia durou apenas alguns segundos, mas pareceu se estender por anos. Ela caminhou lentamente até o palco, cada passo um peso novo, como se estivesse cruzando um campo minado de emoções e arrependimentos. Quando finalmente chegou ao meu lado, hesitou, os olhos ainda cheios de lágrimas. Eu a olhei profundamente, buscando por alguma verdade, alguma sinceridade que restasse atrás da máscara social que ela vestia tão bem. Lucas, a voz dela saiu engasgada, quase inaudível. Eu não sabia. Eu mantive a calma. Não havia mais raiva. Só tristeza, só a dor de quem percebe que perdeu algo precioso. O problema nunca foi você não saber quem eu sou, Júlia. O problema é que você teve vergonha do homem que achou que eu era. Ela chorava silenciosamente, o rosto ruborizado pela vergonha, mas mais por tudo que deixou de fazer do que pelo que fez. Tentou segurar minha mão. Eu permiti, mas sem apertar. A plateia observava em silêncio. A mesma plateia que antes gargalhava agora olhava com medo, respeito e talvez uma ponta de admiração pelo homem que virou o jogo. Lucas, me desculpa. Eu sempre fui pressionada. Queria tanto ser reconhecida. Queria tanto mostrar para todo mundo que eu era alguém importante. Ela soluçava, perdida no próprio labirinto de expectativas. Eu sei, Júlia, mas nesta busca desesperada, você esqueceu do que realmente importa. Você esqueceu de mim, e esqueceu de você também. A frieza daquele salão se misturou com o calor das emoções que finalmente escapavam. Aos poucos, algumas pessoas começaram a se levantar, a aplaudir discretamente. Aquelas palmas eram diferentes. Não eram de bajulação. Eram palmas de respeito por uma verdade que, finalmente, veio à tona. Júlia abraçou meus ombros, desesperada, tentando reconstruir uma ponte que ela mesma demoliu. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso de cada escolha, de cada palavra não dita, de cada sorriso forçado. O que vai ser de nós, Lucas? Ela perguntou, o desespero evidente. A gente volta para casa, conversa como adultos e decide juntos. Mas hoje, ninguém mais vai rir de nenhum de nós. Não aqui. Não mais. Desci com ela do palco. A música no salão reiniciou, agora mais tímida, mais contida. Ricardo já não estava mais ali. Os diretores cochichavam entre si. Alguns tentavam se aproximar, buscando conquistar algum favor, mas eu permaneci alheio. Tomei um tempo em silêncio, sentado ao lado de Júlia. Enquanto isso, uma fila se formou. Pessoas que antes evitavam contato agora tentavam se desculpar, justificando o comportamento. Desculpa, não sabia. Foi só uma brincadeira. Eu ouvia, mas não respondia. O perdão era algo que exigia tempo, não palavras rápidas. Quando finalmente deixamos o salão, o ar da noite foi como um sopro de liberdade. Caminhamos juntos, mas com aquela distância emocional que só o tempo pode tentar curar. No estacionamento, Júlia parou e olhou ao redor, procurando por respostas no brilho frio dos carros de luxo. Lucas, eu não quero te perder. Seu medo era real, nu. E talvez você não perca, respondi, mas aprenda que o preço da ambição desmedida pode ser alto demais. Só quem já perdeu tudo entende o valor do que tem. Entramos no carro sem dizer mais nada. O silêncio entre nós era cheio de possibilidades, de reconciliação, de separação, mas principalmente de reflexão. Naquela noite, a verdade finalmente apareceu, rasgando máscaras e arrancando da sombra tudo o que precisava ser visto. Não havia moralismo, não havia manual de felicidade. Só havia a dura lição de que a confiança é frágil como um copo fissurado, e que, quando se quebra por dentro, dificilmente volta a ser o que era. Se você chegou até aqui, é porque sente esse peso. Então comenta aí o que você faria diante de uma humilhação dessas. Separaria? Perdoaria? Ou reconstruiria do zero? De novo em casa, o ambiente parecia doente, contaminado pelo eco das palavras venenosas de Ricardo, pelos olhares de desprezo, pelas risadas que ainda ressoavam em algum canto da memória. Júlia tirou o vestido, sentou na beirada da cama e desmoronou em lágrimas. Eu sentei ao lado, em silêncio. O passado pesava, cada lembrança um fragmento de dor e esperança misturados. Você acha que a gente consegue recomeçar? Ela perguntou, com sinceridade rara. Eu acho que a gente pode, se quiser. Mas só se houver respeito, só se houver verdade. Sem isso, não há como avançar. Saí para caminhar sozinho pela rua, precisava respirar, pensar, recompor. Encontrei nas calçadas vazias a paz que procurava. O mundo lá fora é grande, impessoal, mas cada pessoa carrega sua luta silenciosa. Olhei para os postes, para as casas apagadas, para as portas fechadas.
Pensei em tudo que tinha perdido e tudo que ainda podia ganhar. Voltando para casa, encontrei Júlia adormecida, os olhos inchados de choro, mas o corpo relaxado, livre do peso da mentira. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta para o Dr. Alberto. Obrigada pela confiança e pelo respeito. Amanhã conversamos sobre o futuro da empresa. Recebi como resposta apenas: parabéns pela coragem. O mundo precisa de mais líderes assim. Se você sente que sua vida parece um roteiro de drama, saiba, a virada pode estar a um passo. Às vezes, tudo o que você precisa é coragem para enfrentar o palco, mesmo quando todo mundo espera que você desista. Não esqueça, deixa seu like, apoie essa história e compartilhe com quem precisa de uma lição sobre humildade e verdade.